50 bilhões de brasileiros que antes ganhavam apenas o necessário para a sobrevivência entraram no mercado do consumo qualitativo. O comércio via internet cresce a cada ano. Quem irá fiscalizar a venda e a qualidade dos produtos e serviços ofertados a milhões de compradores? Para conversar sobre a reforma do Código de Defesa do Consumidor, Cidadania convidou um dos principais responsáveis pela revisão desse instrumento legal, o senador Ricardo Ferraço, do Espírito Santo. Senador, seja bem-vindo. Muito obrigado. A minha tarefa não é pequena, porque eu fui designado como relator. E como relator, nós estamos fazendo um conjunto de audiências, nós estamos ampliando o debate, nós estamos ouvindo segmentos temáticos, para que esta adequação que nós estamos conduzindo possa ser uma adequação que corresponda às expectativas dos consumidores, não é? E a primeira preocupação que temos, diria mesmo que a premissa, é não retroceder. Senador, 15 de março é o Dia Mundial do Consumidor. Teremos boas notícias para os consumidores brasileiros? Eu penso que sim, até porque o nosso código está comemorando 22 anos. Uma legislação que é admirada, que é referência mundialmente. Representou avanços e conquistas muito importantes para os consumidores brasileiros, que são, na prática, o elo mais fraco do mercado de consumo. Nesse 15 de março, em que nós comemoramos o Dia Mundial do Direito do Consumidor, nós precisamos fazer uma referência ao presidente John Kennedy, que pela primeira vez em 1962, exatamente em 15 de março, envia ao Congresso americano a primeira legislação formal na linha do efetivo defender o direito do consumidor, garantindo questões como informação, livre opção, segurança, combate aos monopólios. E no Brasil nós estamos bem. Mas nós precisamos agora adequar o nosso Código do Consumidor a essa nova conjuntura do mercado de consumo. Por exemplo, quando esse código foi feito, não existia, por exemplo, o comércio eletrônico. Perfeitamente. E o comércio eletrônico hoje, ele é uma realidade crescente, né? Cada vez mais crescente e irreversível para um conjunto já muito relevante de brasileiros. As estatísticas apontam que pelo menos 30 milhões de brasileiros já faz uso do comércio eletrônico para aquisição de bens e produtos, assegurar que esses produtos possam chegar compatível com aquilo que você comprou. Para usar uma linguagem popular, não dá para comprar gato por lebre, assegurar que o produto vai chegar em boa qualidade, vai chegar perfeito, no tempo adequado, que as cobranças serão feitas adequadamente, que os seus dados pessoais serão guardados com sigilo. Então, tudo isso são variáveis novas dessa realidade nova que nós estamos trabalhando, eu na condição de relator, nós estamos fazendo um conjunto de audiências públicas, trazendo a sociedade para que ela participe ativamente dessa construção, considerando da elaboração, mas considerando essas novas variáveis que estão no dia a dia e no mercado de consumo brasileiro. O senhor também é responsável pela tarefa que veio do ministro Herman Benjamin, que presidiu uma comissão de juristas notáveis, uma incumbência que lhe foi solicitada pelo então presidente do Senado, José Sarney. O senhor recebeu esse documento e está adequando, vamos dizer assim, as expectativas de todos os consumidores que foram ouvidos, que têm sido ouvidos nessas audiências públicas. O que tem sido mais relevante nesse trabalho? A comissão de juristas fez um trabalho extraordinário. Homens e mulheres de pleno conhecimento e conteúdo, de expertise em relação ao tema, que teve como coordenador o ministro Herman Benjamin. 3 temas foram trabalhados por esta comissão: o comércio eletrônico, as ações coletivas, que inclusive nós tratamos nessa última reunião que fizemos, e também
um tema muito atual que está relacionado ao chamado superendividamento. Porque o crédito, que sempre foi assim uma espécie de, vou fazer uma brincadeira aqui, cabeça de bacalhau, todo mundo sabia que existia, mas ninguém via, porque o crédito no Brasil era escasso, ele só estava disponível para quem não precisava. E houve uma explosão de crédito no Brasil. Em 10 anos, o crédito que representava em torno de 15% do nosso PIB, já representa 30% do nosso PIB. Com a explosão do crédito, milhões de brasileiros foram ao mercado de trabalho para consumir bens e produtos. E nós precisamos estar muito atentos à oferta fácil, que às vezes é enganosa com relação ao crédito. Por exemplo, quando você vê numa publicidade um produto sendo ofertado do tipo 24 meses, 36 meses sem juros, evidente que aí tem um engano, evidente que aí tem uma má-fé, porque não há como você vender um produto em 36 meses sem juros. É claro que os juros estão embutidos nesse preço. E aí, se o consumidor busca, por opção, fazer o pagamento à vista, não tem um desconto proporcional, não tem um desconto compatível, porque é tudo na linha de estimular, motivar, induzir para que você compre aquele produto com aqueles encargos financeiros. Então, esse tema nós tratamos aqui de maneira muito franca, explorando as controvérsias todas, porque é preciso que não apenas o consumidor tenha atenção para se endividar, mas também é preciso que quem oferta o crédito tenha responsabilidade, porque interessa ao país um sistema de crédito saudável. Nunca demais lembrar que foi por conta dessa oferta de crédito irresponsável e inconsequente que houve a grande crise dos Estados Unidos. Que houve a grande crise que começou nos Estados Unidos e se alastrou mundo afora, trazendo consequências desastrosas para um conjunto grande de economias no mundo inteiro que se arrastam até hoje. Agora, crédito, quando falamos em crédito, falamos também em bancos. Bancos são, na verdade, junto com as teles, os principais alvos de reclamação dos consumidores brasileiros. Com relação à instrumentalização, que meios de fiscalização e, inclusive, de punição terá o consumidor a partir da reforma do novo Código? Primeiro é pensar no caráter preventivo. O caráter preventivo ele é muito importante. E nesta tarefa do caráter preventivo, na necessidade que nós temos que conscientizar o consumidor brasileiro dos seus direitos, esta é uma conquista cidadã. E é necessário que o cidadão consumidor brasileiro exerça o controle social sobre esta conquista. Por exemplo, como fazer isso? Nós estamos trabalhando na comissão, eu estou trabalhando como relator, uma das variáveis mais importantes para ampliar o nível de conscientização, que é o fortalecimento dos nossos PROCONs. Os PROCONs, eles são importantíssimos instrumentos de capilaridade do direito do consumidor. São órgãos estaduais, né? São os nossos PROCONs, são as nossas defensorias públicas, é o Ministério Público, são entidades da sociedade civil. Então, informar, dar aos PROCONs, inclusive, mais autoridade, mais autonomia para que eles possam resolver muitas questões sem que elas sejam judicializadas. Resolver no campo administrativo. Como em geral, são causas pequenas, né? Que não tem não envolvem importância em dinheiro muito elevada. Né? São causas pequenas, mas são causas muito caras, porque o que está em jogo não é o custo, é o direito que tem um cidadão, não importa o valor, é o direito que você tem de comprar um bem, adquirir um serviço e ser tratado com respeito e com dignidade. Aí o valor não tem muita importância, mas, enfim, dar aos PROCONs autonomia para que os PROCONs possam resolver muitas coisas, muitas questões, muitos conflitos, sem que eles tenham que ser judicializados. Certo. Porque nós sabemos do congestionamento
da justiça brasileira. Então, questões como fortalecimento dos PROCONs vão ajudar muito nessa questão do superendividamento, assim como a questão das ações coletivas, que há controvérsias em relação ao tema, e nós vamos ter que trabalhar muito, um tema muito equilibrado, porque tem contradições na questão de ações coletivas. Quais seriam as principais? Você tem... Qual é o sentido? O sentido é que as ações coletivas possam ter preferência, possam ter prioridade, e elas passam a ter uma espécie de repercussão geral. Ocorre que tem se percebido, e houve um depoimento nessa reunião, que estão constituindo associações para entrarem com ações coletivas, com interesses outros que não defender o consumidor. Então, nós estamos olhando tudo isso com muita clareza, porque a lei tem que ser... Mas não é apenas as ações coletivas, não são apenas as ações coletivas, o comércio eletrônico e esse fenômeno do superendividamento. Você tem questões como publicidade infantil, você tem questões como consumo sustentável, já falei aqui no fortalecimento do PROCONs, que seguramente serão objetos de nossas preocupações, e muito mais do que preocupações, de fazer uma adequação do Código brasileiro, considerando tudo isso, mas sempre pensando em simplificar, sempre pensando em dar ao consumidor uma condição efetiva dele reclamar e dele ser atendido quando o seu direito for ofendido. A educação para o consumo sustentável está prevista na reforma do novo Código? A educação sustentável é fundamental. O consumo sustentável é ainda uma variável que não consta do nosso Código, mas é preciso que a gente estabeleça regras. Por exemplo, quando você oferta um produto, é preciso, esse produto ele tem uma vida útil. Vamos imaginar que esse produto seja um produto que traga impacto ambiental e seja um produto que depois exija uma destinação adequada. Quem vende esse produto tem que oferecer uma solução para uma destinação adequada para esse produto, como, por exemplo, pilhas. Tem um conjunto da logística reversa, né? Exatamente, a logística reversa. Há um conjunto de produtos que são ofertados à população e que depois não é ofertada uma solução ambientalmente correta. Mas não apenas isso. Nós estamos numa quadra da civilização humana muito complexa, em que é muito mais importante ter do que ser. Há uma inversão muito grande, né, de valores. Então, nós precisamos refletir e encontrar caminhos para esse consumismo desenfreado. Há produtos que deveriam ter uma vida útil muito mais longa e a vida útil é muito mais curta. Isso faz com que você tenha uma rotatividade muito grande de aquisição e de consumo. O senhor poderia citar um caso específico que o senhor tem encontrado? Por exemplo, telefones celulares. A vida útil dos telefones celulares deveriam ser muito mais longa. Há um conjunto de itens e nós estaremos fazendo uma audiência pública especificamente para debater esse tema com organizações não governamentais, e nós vamos incorporar essas preocupações no parecer que nós estaremos apresentando em primeiro lugar na comissão e depois no plenário do Senado. É minha meta encerrar esse processo de discussão aqui no Senado ainda neste primeiro semestre de 2013, para que isso possa se traduzir em ação efetiva para a sociedade brasileira, para todos nós, porque em maior ou menor escala, todos somos consumidores, como lembrou Kennedy em 62, quando enviou pela primeira vez uma legislação ao Congresso americano, criando o Dia do Consumidor, que nós comemoramos em 15 de março. Senador, voltando à questão do crédito e trazendo de novo à baila o problema com os bancos. Nós estamos no período de declaração do imposto de renda e em que algumas pessoas terão direito à restituição. E quando nós consultamos as ofertas dos bancos, antecipe sua devolução do imposto de renda, você vai ver
o juro por mês lá, eu descobri, por exemplo, que na relação de 5 bancos, o banco oficial, o Banco do Brasil, cobra os juros mais elevados do que outros 4 bancos privados. O que o consumidor pode fazer nesse caso? Buscar como alternativa um banco com menor custo, dar uma resposta a este banco. Você não está obrigado a fazer com o banco A, com o banco B ou com o banco C. Você precisa e você pode, acho eu, exercer o direito à livre concorrência, buscar aquele banco que lhe oferta um melhor serviço em melhor condição. Eu acho que isso é uma questão central. Eu acho que a conscientização do consumidor está aumentando muito, mas tem que aumentar ainda muito mais. O consumidor brasileiro precisa fazer valer o seu direito, tem que ser chato, tem que ser cri-cri, sabe? Tem que botar para quebrar mesmo, porque as leis elas são muito boas. As leis, os artigos que compõem o código é muito bom. Só precisam ser atualizadas, né? É o que estamos... Face o avanço da tecnologia. É o que estamos fazendo, mas não há adequação, não há avanço que possa substituir o interesse cidadão do consumidor em fazer valer o seu direito. Então, nós estamos numa quadra em nosso país que o cidadão cada vez mais participa mais. E é preciso que ele participe mesmo, né, para que ele faça valer os seus direitos que estão consignados já no Código atual, mas nós estamos incorporando outras preocupações, que são esses temas que nós falamos aqui. O senhor citou o exemplo dos telefones celulares, que são frequentemente, quem tem o telefone celular, um espaço de um ano e pouco, descarta esse telefone para comprar um outro. Tanto é um problema ambiental, porque os componentes do telefone celular são de difícil degradação no meio ambiente, eles não são biodegradáveis, quanto gera uma expectativa de consumo, uma sedução de ter um telefone mais moderno, que em geral é bastante mais caro que o telefone anterior. Até que ponto também essa questão da educação para o consumo vai ter que focar em cima da sustentabilidade e entrar um pouco até nesse debate de se não está ferindo o direito de cada um de escolha e o direito de consumo de cada um. Não, com certeza nós não estaremos violando esse direito fundamental, que é o direito da opção, que é o direito da escolha, a decisão individual de cada pessoa e de cada cidadão. Aquela máxima, o meu direito termina onde começa o do meu semelhante. E é preciso que as ações do Estado tenham limites. E o limite não é, a preservação dos direitos individuais da pessoa humana, tá certo? Mas você me chama atenção para um outro ponto que nós também vamos ter que aprofundar. Não me parece que no Código, mas nós estamos pensando na Comissão de Infraestrutura em aprofundar os debates do sistema regulatório brasileiro. Porque, vejamos bem, as maiores reclamações hoje estão por conta da telefonia celular no Brasil, que se transformou num caos. Qual de nós não é desrespeitado por N razões na utilização do consumo do telefone celular? Sempre lembrando que telefone celular não é privilégio, é ferramenta de trabalho para muita gente. São profissionais autônomos que necessitam do celular para dar velocidade, mobilidade, enfim, às suas ações. O que nós temos percebido por parte das agências reguladoras? É que elas precisam fiscalizar melhor. Elas estão chegando atrasadas. As agências reguladoras no Brasil, elas têm sido ocupado em grande parte por afiliados políticos, quando, na verdade, não afiliados meus, imagina, mas nós estamos percebendo um determinado aparelhamento partidário nas agências reguladoras do Brasil, quando nós deveríamos colocar lá técnicos. Nós precisamos profissionalizar essas agências reguladoras. Elas precisam ter compromisso com o cidadão, com o contribuinte, com o usuário. Precisam ser agências de Estado e não agências que atendam à conveniência desse ou daquele governo. Então, melhorar a forma das agências agirem é trabalhar para que o interesse do consumidor possa ser preservado e possa ser respeitado. Não vamos trabalhar isso no Código.
mas vamos trabalhar isso na Comissão de Infraestrutura, porque à medida que o nosso país avança para um Estado regulador e as concessões também avançam, o papel das agências reguladoras vai ser cada vez mais importante pela necessidade que elas terão de serem a voz, o olho e o fiscal do interesse da população brasileira. Senador, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Cidadania entrevistou o senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, sobre o do consumidor. Para enviar críticas, sugestões ou baixar uma cópia deste ou de qualquer outro programa, acesse www.senado.leg.br/tv. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.